Esse é um caso que a nós, mulheres, ele causa uma dor profunda, ele causa, assim, gatilho, ele causa nojo, raiva. E eu acho que para toda uma sociedade que vê figuras como líderes, né, como professor de direito, como alguém que tem autoridade, é um descrédito que a gente se coloca. Eu sei que, né, a gente não deve generalizar jamais, né, todos os profissionais que somos, jornalista, professor, advogado, médico, todo mundo, mas alguém que se colocava e que ocupava um cargo, né, de relação ao direito de família, é desesperança que a gente tem, descrédito. A gente está falando do caso, para quem não acompanhou o noticiário nos últimos dias, desse professor de direito investigado, professor de direito e advogado Conrado Paulino da Rosa, que é investigado pela Polícia Civil por crimes sexuais. E tal como ocorre com alguma frequência em casos de abuso, quando uma mulher denuncia, quando duas mulheres denunciam, quando três denunciam, as outras se sentem de alguma forma mais autorizadas, encorajadas a denunciar também. Esse número, que era de 6 relatos, 6 mulheres, aumentou para 12, dobrou em poucos dias. E a gente vem acompanhando com muita tristeza. Eu queria, antes da gente chamar a nossa repórter e a nossa entrevistada, que a gente pudesse ouvir um dos depoimentos, uma das falas de quem foi vítima desse professor investigado. Só que assim, logo depois do jantar ele veio me beijar, né, como uma pessoa extremamente carinhosa, e logo depois do beijo ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva. Ele queria tentar, digamos assim, não é nem me convencer, ele queria tentar ter relação, só que era digamos assim, numa velocidade que eu não aceitaria. Ele estava sendo muito, digamos, muito invasivo. Ele me jogou no sofá, veio por cima de mim. Eu disse por 3 vezes que eu não queria, né? Eu disse, para, eu não quero, por favor. E ele, não, vamos, tentando insistir. Teve uma vez que isso eu até compartilhei com uma das meninas que a gente começou a conversar sobre o assunto, que eu achava que eu tinha uma dor de ouvido. Só que não era. Quando eu fui no médico, eu vi que a minha mandíbula estava deslocada, porque ele me deu um tapa muito forte na relação. Me deu um tapa muito forte e a minha mandíbula estava deslocada. Quero chamar... quero primeiro me solidarizar com as mulheres. Não é fácil, não é fácil. É uma dor, e quando a gente não conta é porque a gente está machucada, porque a gente está muito triste, porque a gente está abalada. Voltar nesse assunto é muito ruim. Quem tem trauma sabe, voltar num lugar de trauma é horrível, e para que a gente possa pedir justiça, a gente tem que voltar num trauma. A repórter Gabriela Plentes está conosco, é um trabalho da repórter Gabriela Plentes, do repórter Vitor Rosa, e que está junto à autoridade que trabalha nesse caso. Gabriela, seja bem-vinda ao Timeline, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aqui com a delegada Fernanda Campos Ablich, que é titular da 2ª Delegacia aqui da Mulher de Porto Alegre e que investiga esse caso. Ontem, delegada, a gente estava conversando e a senhora nos disse que de sexta-feira, quando esse caso veio a público, para ontem, esse número de mulheres possíveis vítimas do Conrado Paulino da Rosa passou de 6 para 12. O que vocês perceberam nesses novos relatos? O que tem chamado atenção nessa investigação? Muito bom dia. Bom dia. O que nos chama a atenção é realmente o tipo de contexto, o tipo de conduta que o investigado possuía com as vítimas, né, de acordo com as palavras delas. Então, os relatos, eles têm nuances diferentes, dependendo do tipo de relacionamento que eles tiveram, mas são fatos extremamente parecidos e por isso conexos, né? Nós temos, assim, a mesma condutas o modus operandi muito parecido. E essas novas mulheres, né, que contataram vocês perceberam algum tipo de cautela? Porque a gente também teve, Kelly, ainda na semana passada, vazamento de depoimentos de algumas das primeiras vítimas que fizeram esses relatos. Lembrando que são investigados casos que teriam ocorrido entre 2013 e esse ano.
Então, alguns desses depoimentos vazaram de uma forma que a gente recebia aquela mensagem no WhatsApp como encaminhado com frequência. E ali estava o nome dessa mulher e todo o relato dela sobre uma violência extremamente difícil de relatar e que ela demorou algum tempo para conseguir falar de fato com as autoridades sobre o caso. Então, depois disso, delegada, vocês notaram que essas novas mulheres, né, que vocês tiveram algum tipo de contato, tem algum tipo de cautela também em razão desses vazamentos, também em razão da posição, né, desse homem que é um advogado bem reconhecido aqui no Rio Grande do Sul? Sim, nós tivemos vítimas que, com depoimento agendado, que desistiram de falar. Nós tivemos vítimas que, mesmo sendo ouvidas, elas relataram, elas declararam que sobre alguns fatos específicos elas não quiseram declarar sobre, não quiseram falar sobre alguns assuntos mais específicos que nós questionamos. Elas se negaram para proteger a sua vida pessoal, com medo do vazamento, embora nós tenhamos explicado que isso não vai mais ocorrer, que o procedimento é sigiloso, elas não aceitaram. E eu tive mulheres que me procuraram, vieram à delegacia, que não revelaram nenhum nome. Por medo dessa... Eu sofri algum tipo e não me revelaram nem a conduta. Elas não me revelaram o nome, eu não sei o nome delas e eu não sei o que elas sofreram. Elas queriam se somar a esse número de pessoas que têm relatado, mas sem se expor. Elas queriam de alguma forma ajudar. Eu quero contribuir, eu quero o resultado da investigação, eu quero ver isso acontecendo. Mas eu não sei como. Só se tu me falar. Eu não tenho como formalizar um depoimento, como colocar nos autos, né, e causar uma acusação ao suspeito, sem poder comprovar aquilo. Essas, então, portanto, Gabi, não estão entre as 12. Seriam outras? Sim. Não, eu contabilizo possíveis vítimas no número de 12. Entendi. Número de 12, mas perfeito. Que contariam, delegada, e acho que aí tem um alerta muito importante para quando se compartilha esse tipo de coisa, que é sigilosa e que protege mulheres vítimas, que você está fazendo um desserviço. Um desserviço para a investigação, um desserviço para que a justiça seja feita, um desserviço para que haja responsabilização em caso de culpa verificada e confirmada. E é um segundo abuso, né, Kelly? Exatamente. Me parece que é isso, né, delegada? Além disso, eu sempre falo, as pessoas compartilham essas informações e tantas outras de tantas investigações que tratam da vida íntima das pessoas. Elas não gostariam que informações suas ou de seus familiares fossem veiculadas dessa forma. E a hipocrisia é tão grande que elas acabam publicando e remetendo porque são de pessoas que elas não conhecem. Uhum. Isso é muito grave. Delegada, a gente recebe muita informação desse caso, né? E uma das informações que chegou pra gente é que a polícia teria pedido a prisão preventiva e, claro, a gente olha com cuidado para essas medidas, e que o judiciário indeferiu, mas que o judiciário deferiu medidas cautelares, ou seja, monitoramento eletrônico, não poder se aproximar das vítimas, se recolher até no período noturno. Não sei se a senhora tem informação nesse sentido. Eu não confirmo nenhuma dessas informações. As medidas judiciais tomadas pela Polícia Civil são totalmente sigilosas. Uhum. Nesse caso também. Tá. Uhum. Não, delegada, algumas vítimas relataram uma certa posição de poder que o investigado teria em relação a elas. Eu queria saber o que a senhora pode confirmar, que tipo de relação havia entre o investigado e as vítimas. Eram alunas, em boa parte dos casos, não necessariamente, eram amigas, algumas, pelo que entendi, também acho que tinham uma relação até mais próxima de namoro. Eu queria que a senhora explicasse dentro do possível. Nós temos a questão de alunas, né, que só pela posição em que se encontram já se sentem em inferioridade na questão de poder. Quanto a demais hierarquia que nós podemos considerar, seria a questão de o suspeito ser uma pessoa com notoriedade nacional, né? Então, uma pessoa que é advogado, professor, presidente de algumas instituições, só
por ocupar este nome público, só por ocupar este lugar no contexto social, já causa um temor, já causa uma situação, já causa um sentimento na vítima de que ela contra ele não poderia fazer nada. Ainda mais se elas eram do meio. Elas eram desse meio do direito também, delegado? Sim. Todas elas? Quase todas. Então, não quer dizer, né? Eu não posso afirmar que ele usava isso contra elas. Mas só posso afirmar que, não obstante ele utilizar isso daí, só a posição que ele ocupa já causa temor. E isso não só nesse caso, em todos os casos em que acontecer esse contexto se aplica. Claro, Delegada... porque sendo professor, né, de novo, a gente trata de uma questão de, ainda que subjetivamente, de hierarquia e de confiança, né, de um lugar em que as pessoas, as alunas, sentem confiança naquele que ocupa uma cadeira do ensino e com a referência que era. A minha pergunta até mais técnica, delegada, é se isso também pode influenciar numa avaliação dentro do processo mesmo, né? Como agravante ou como algo que é considerado pela justiça. São questões que depois, quando houver uma ação penal e porventura alguma condenação, será avaliado na dosimetria da pena, sim. Em alguns crimes, por exemplo, como o assédio sexual, se ocorreu essa conduta, ainda estamos avaliando os crimes, enfim, também já não é mais um agravante, é um elementar de um crime. Gabriela, tem pessoas que vai lá, pode ir seguir, Gabriel. Pode ir, Gabriel. É que tem um delayzinho. Não, é que muitas pessoas demoram muito tempo para denunciar, né? E a senhora estava falando agora também sobre essas mulheres que fizeram a denúncia, mas não querem formalizar, e como isso deixa as autoridades numa posição complicada. Quais sinais as pessoas próximas a essas pessoas podem observar, e como que pessoas que não foram diretamente envolvidas no crime, mas que estão próximas ali dessas vítimas, podem ajudar alguém que possa estar vivendo esse tipo de relacionamento? Eu sempre falo que as pessoas próximas e a própria vítima, quando houver um sinal de que algo está errado na relação ou de alguma conduta que o agressor possa ter, já acende o sinal vermelho. E é aí a hora de procurar um aconselhamento, seja com familiar, seja com rede de apoio, seja com informação. E sempre a mulher tem, a gente fala em sexto sentido, aquele radarzinho, quando algo está errado, tem algo errado. E pode estar muito errado, e esse errado pode constituir violência, que pode constituir crime. Então, se a mulher enxerga, por exemplo, essas vítimas que relataram algumas violências no ato sexual, elas sabiam que tinha algo de errado, só que elas não se reconheciam como sendo vítimas de violência. Então, se na época elas tivessem explanado isso para uma rede de apoio, por exemplo, alguém poderia ter dito, olha, isso aí está muito errado, vamos procurar uma outra ajuda que possa te orientar, né? Então, algumas vítimas vêm agora e elas não se reconheciam e algumas ainda não se reconhecem como vítimas de violência. Elas têm alguns comportamentos intrínsecos, alguns comportamentos do suspeito, elas têm uma relação não de normalidade, mas que isso era normal para ele. E que se é normal para ele, ela pode aceitar ou não. Inclusive, essa sonora que a gente ouviu, o relato da primeira mulher que a gente passou hoje, agora no timeline, ela fala pra gente ao longo da entrevista também, eu e o colega Vitor Rosa fizemos essa entrevista com pelo menos 4 dessas possíveis vítimas, né, que relataram relações com o Conrado. Ela relata que no início, assim, ela começou a ver que aquilo estava errado, mas ela estava tão apaixonada por ele e ela queria tanto não se enquadrar naquela ideia dele do relacionamento, que ela não quis relatar para alguém, não quis ver que isso realmente estava errado, que era a violência durante o ato sexual. O que ela fala sobre a questão da mandíbula, né? Sobre a questão de agressões durante essa violência. Mais de uma delas, 3 delas relataram também hematomas, né? 2 delas falaram pra gente que começavam a usar roupas diferentes que tapavam para não aparecer o roxo no braço. Para não aparecer os hematomas, e que isso demorou para elas conseguirem entender, e agora algumas estão entendendo mais, porque naquele momento
elas estavam apaixonadas por ele. Então ela queria estar num relacionamento com essa pessoa e queria acreditar que aquilo não era uma violência. E talvez ela estava nesse processo de convencimento daquilo que é o que não é aceitável dentro de uma relação, né? E para quem, eu acho que a delegada Gabriela PG e Gabriel, para quem estuda um pouquinho disso, assim, mesmo que superficialmente, tem um padrão que é difícil a mulher se dar conta. A gente precisa de mais, assim, depois que vê o braço roxo, entendeu? Uhum. Aquela primeira chamada de atenção, a gente acha, é ciúme, nossa, ele gosta de mim. Aí falou da roupa, troca a roupa, não bota esse batom. Como ele gosta, como ele é apaixonado. E a gente vai demorando a entender. Às vezes, isso é muito comum, quem tá de fora, como a delegada acabou de dizer, se tu contasse, PG, olha só. Dizer, não, só um pouquinho, Kelly. Isso aqui não dá, né? Claro. Às vezes, eu me lembro de uma vez, eu mostrei uma mensagem, e aí uma amiga minha falou, eu não tô acreditando. Isso aqui tá claro. Limite. Não, isso aqui tá claro, tu não pode permitir. Então até a gente que é esclarecida pode escorregar nessa percepção de que, mas é que é porque ele me ama muito, né? Olha só. Eu queria fazer uma pergunta para a delegada nessa linha, que é sobre se havia, delegada, algum... Eu não sei se essa é a expressão mais correta, mas algum modus operandi. A Gabi mencionou agora essa mulher que tinha hematomas pelo corpo, passou a usar roupas, né, para cobrir os braços, por exemplo. Houve um caso de uma vítima, Kelly, que dizia que foi numa festa com ele e daqui a pouco acorda no outro dia na casa do investigado com uma hemorragia terrível na região genital. Quer dizer, ela não lembrava o que houve, foi muito machucada, pelo que ela conta. Queria entender, delegada, se havia algum tipo de maneira de agir dele que fosse mais comum, mais recorrente com todas essas mulheres ou com boa parte delas. PG, quanto ao conteúdo, né, dos relatos, eu não posso opinar, ou não posso revelar para vocês. Certo. Então, vocês podem inferir isso dos próprios depoimentos da vítima no momento. Com os relatos que a gente ouviu a gente fala que, né, e só esclarecendo para os ouvintes, como essa investigação ela continua em sigilo, então muitas coisas a delegada não pode falar. Então as coisas que a gente está falando também são a partir da entrevista que a gente fez com essas mulheres que denunciaram, enfim. Então, a partir desse relato que a gente notou, e essa é uma reportagem que eu tenho feito também em parceria com o colega Vitor Rosa, o que a gente notou é que teve um episódio muito violento, muito grave em 2013, que é esse que o PG relata agora, que é uma mulher, né, que acorda com uma violência muito forte, que precisa buscar atendimento, e depois disso entra em outro modo de relações em que o que elas falam é que ele começa como um príncipe e aí tem essas questões nos atos sexuais e que vai confundindo. Então, parece que teve um episódio muito, muito violento e depois os outros não menos violentos, né? Mas que ele suavizou mais a conduta a ponto de ter violência psicológica. Deixa a gente ir com um trecho, também. Então, para ilustrar. A pergunta do PG foi sobre o comportamento, né? E se tinha um modus operandi. Tem uma que relata que a violência, o tapa foi tão forte que ela sentiu como se fosse um soco, né? Como um soco de mão aberta. Como um tapa tão forte que era como se fosse um soco, só que de mão aberta. E sentir aquela dor, né? Obviamente, você deseja parar, né? O ato sexual. E aí você pede para a pessoa parar com o tapa, a pessoa, embora possa parar com o tapa, mas continua no ato. E você não quer mais continuar ali, obviamente. Eu ficava com hematomas, com roxo, eu não gostava de usar mais camiseta de manga curta, porque dava para ver os hematomas. O roxo não. Eu acho... Até para a gente encerrar, a delegada até falou ali que boa parte das vítimas, ou parte delas, né, delegada, era aluna do investigado. Eu preciso dizer, eu acho sempre muito grave quando alguém usa sua posição de poder, Kelly, para obter, eu não digo nem vantagem sexual, né, mas qualquer tipo de vantagem. Vantagem sexual nem se fala, né, o tamanho da imoralidade que é isso. Quando alguém é professor, ou padre, ou chefe,
ou pastor, ou um líder em alguma medida, comunitário, enfim, a relação com o outro não é de igualdade, né? Quem ocupa a posição de igualdade tem a confiança, a admiração e às vezes até a dependência emocional de quem está do outro lado. Então, usar essa assimetria, Kelly, para seduzir ou manipular, isso não é conquista, isso é um abuso de confiança. É corromper a própria função. Eu sempre achei uma baixaria professor de cursinho que usava o seu cargo para usar uma expressão equivocada aqui, ou meio chula, mas para conquistar, né, as alunas e saíam com elas. Então, sempre achei isso uma coisa vil, né, abjeta. Né? Um professor não pode usar a sala de aula como vitrine de caça. Ele corrompe o sentido social da função dele. E pelo jeito, claro, está em investigação, essa pessoa vai ter toda a ampla defesa, mas ao que tudo indica é também o que ocorria aqui. 10h56, delegada, obrigada. Gabriela, obrigada. O timeline de hoje vai ficando por aqui. Parabéns, delegada, pelo trabalho, né? Que vocês consigam dar luz e chegar, se for assim, né? A culpabilização, a responsabilização. Gabriel, PG, a gente se despede, né? Com essa tristeza. Isso. Bom dia. Até amanhã.